Ai, deixa eu ver. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com crises de ansiedade e pânico. E se você tem ansiedade, você sabe que ela pode ser paralisante. É terrível mesmo ter os sintomas de ansiedade, principalmente quando eles vêm no formato de uma crise aguda, condensada. Todos os sintomas parecem eclodir. E de certa forma, você fica com aquela sensação que algo muito terrível vai acontecer ou que você vai morrer. As sensações físicas de quem tem crise de pânico são das mais diversas, mas as mais comuns são taquicardia, que é o coração acelerado, respiração acelerada, que é a hiperventilação, sudorese excessiva, algumas sensibilidades na pele também, tanto de queimação, formigamento. Muitas pessoas acabam até indo em pronto-socorros achando que estão tendo algum tipo de ataque cardíaco, né? Vamos colocar assim. Então, para vocês terem noção, quem tem uma crise de pânico ou quem já teve, sabe que a sensação é muito real e realmente o corpo está preparando ali para luta ou fuga. É uma crise que, olha, é muito difícil, mas eu vou te ajudar, vou te passar alguns passos aqui nesse vídeo e também, se você ficar até o final, você vai conseguir saber como lidar, o que é a crise de ansiedade e pânico e como ajudar também alguém que está passando mal perto de você, alguém que está tendo essa crise. E para isso, eu vou utilizar como pano de fundo o vídeo do Gustavo Tubarão. Ele publicou recentemente nas suas redes sociais um vídeo onde ele mostra imagens da academia, onde ele costuma fazer exercícios, onde ele teve essas crises de ansiedade, né, essas crises de pânico. E ele conta um pouquinho das estratégias dele. Nós vamos ver o que ele fala, né? Acho que é importante até para quem nunca teve contato com isso. E nós também vamos poder conversar um pouquinho sobre outras estratégias, aquelas que eu falo para os meus pacientes na clínica. E para quem não conhece, o Gustavo Tubarão é um influencer super famoso. Ele tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos aqui no canal dele no YouTube. Geralmente ele faz vídeos mais de humor, assim, né? Mas eu achei bem interessante ele trazer essa questão, até porque é algo tão comum que precisa ser desmistificado. E nós precisamos também saber como ajudar alguém que está passando por isso. E se você não me conhece, meu nome é Natália Mor, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo comportamental. Se já gostou do tema desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com quem também vai aproveitar esse conteúdo e se inscreva no canal. Ai, deixa eu ver. Ô, gente, hoje eu tive um ataque de pânico na academia e eu descobri que lá tem câmera. E eu nunca mostrei pra vocês eu tendo uma crise, né? Até porque, querem Deus pato. Aí eu peguei os vídeos e decidi mostrar pra vocês o que eu fiz ali no momento pra melhorar, sabe? Pra aquele passar depressa. Eu tava treinando e eu comecei a ter a crise de ansiedade. Aí eu entrei nesse quartinho aí que eu vi que tava vazio, porque a primeira coisa que eu faço é sair do tumulto, justamente pra desacelerar a mente. Olá! Oi? Nesse momento que eu joguei o relógio no chão, já não era crise de ansiedade, já era o pânico mesmo. A diferença da crise de ansiedade pro pânico é a intensidade dos dois. Eu joguei aqui no chão por impulso. Provavelmente eu pensei que aquilo tava me apertando, tava me incomodando e eu ia morrer por causa daquele relógio. Não dá pra explicar direito, é muito esquisito. Ai, deixa eu ver. Próximamente, você sabe que você vai passar por isso? E ali mostra o tanto que é importante você ter alguém de confiança do seu lado nesse momento. A Vajaj, minha namorada, e o Aislan, que é meu amigo ali, me ajudando. Eu sei que é meio impossível você, no meio daquele ataque ali, fazer o exercício de respiração e tentar pensar só coisa boa, mas o certo é se fazer isso. Fazia tempo que eu não tinha um ataque tão forte igual esse, e tempo mesmo, graças a Deus. Antes eu tinha com muita frequência e hoje raramente. E o mais importante é o quê? Eu sei o que causou isso em mim. Eu viajei, fiquei quase 20 dias sem exercício físico e hoje eu reconheço o meu organismo. Pra mim é um veneno ficar sem atividade física. Depois de uns 15 minutos já fui melhorando, como vocês podem ver, até me levantei. E o máximo da duração de uma crise é 20 minutos, porque o organismo não dá conta de tanta carga de emoção. E como vocês podem ver, eu tô vivo. Isso não mata ninguém, apesar de ser a pior sensação do mundo. Só tô meio cansado agora, parece que eu voltei da guerra, porque o corpo gasta, a mente gasta tanta energia, mas tanta energia que literalmente dá um
cansaço enorme. E é isso, espero ter ajudado de alguma forma, apesar de ser um vídeo meio esquisito. Cabeça pra frente, vamos buscar ajuda aí. Não pode ter vergonha de buscar ajuda de jeito nenhum. Você é mais forte do que você imagina. Se você soubesse o tanto que você é forte, nu. Bom, primeiro eu quero ressaltar que esse vídeo ele é muito importante porque ele traz a exposição, né? Ele fez uma autoexposição para que as pessoas entendessem um pouquinho o que é uma crise de pânico, uma crise de ansiedade e também pudessem buscar ajuda sem ter vergonha, porque quando a gente vê alguém que a gente gosta muito e segue e essa pessoa, de certa forma, mostra uma vulnerabilidade, isso faz com que a gente também se sinta muito mais propenso a buscar ajuda. E eu expus o vídeo dele aqui, porque é algo que está público, com o intuito de nós conversarmos sobre como lidar com uma crise de ansiedade, como vencer mesmo a crise de ansiedade. E antes de nós continuarmos, eu também quero deixar claro que, apesar do que eu vou falar são estratégias um pouco diferentes do que ele trouxe aqui, de nenhuma forma eu estou julgando. Na verdade, eu acho que ele fez algo muito importante para a sua audiência, que é trazer as estratégias que ele utiliza, mas eu vou trazer algumas outras que são as que eu utilizo aqui na clínica com os meus pacientes. Bom, nós sabemos que a ansiedade, ela é algo que até que é natural, né? É algo que pode sair dessa normalidade, mas ela é uma antecipação de uma ameaça futura. Muitas pessoas ansiosas confundem essa necessidade de planejamento, né, essa questão de ficar imaginando possíveis cenários com a ansiedade. Elas acham que isso não é ansiedade, mas em geral, quando você fica antecipando situações futuras, trazendo um pensamento negativo ou catastrófico e tendo angústia iminente por conta disso, você está, na verdade, ao invés de estar planejando a resposta, né, como você vai agir, você está simplesmente sentindo ansiedade. É um pouquinho diferente, né, e é bem perceptível quando alguém começa a conversar com a gente. Mas o que acontece com o nosso organismo nessa crise de ansiedade, nesse ataque de pânico que está acontecendo aqui? O nosso mecanismo, nosso circuito de luta ou fuga é ativado a partir do momento que eu percebo uma ameaça que teoricamente é real, mas não é, né? É uma ameaça percebida. Então, eu identifico isso e muitas vezes eu não identifico mais, como acontece no pânico, que o objeto ansiolítico ele é ausente. A ansiedade, por exemplo, é quando eu tenho medo de passar por uma rua que costumeiramente tem um cachorro. E eu tenho medo daquele cachorro. Então, eu começo a me sentir ansioso antes de ir e começo a me esquivar desse comportamento, indo para passando por outros caminhos. O pânico, ele acontece sem a presença desse cachorro, que seria o objeto ansiolítico. Ele pode acontecer em qualquer lugar, mesmo na segurança da sua casa. Mas alguns pacientes relatam que eles começaram a ter as crises em determinados lugares, em determinadas situações ou com determinados pensamentos. E a terapia ela vai servir para identificar isso. Mas quando você está vivenciando a crise de ansiedade, qual é a primeira coisa que você precisa perceber? Que você está com ansiedade. Às vezes nós ficamos evitando perceber os sinais que o nosso corpo dá. Então, com o tempo, quanto mais crise você vai tendo, você vai começando a perceber alguns sinais. Algumas pessoas têm já ataque cardíaco, outras pessoas sentem um aperto no peito, uma angústia muito grande, outras pessoas sentem uma sensibilidade na pele, algum sintoma físico começa a aparecer. Porque, claro, em terapia você aprende a identificar seus pensamentos e aí você vai começando a entender de onde vem a ansiedade. Mas na crise, o mais importante é você conseguir identificar ela do início. Mas pode ser que seja a sua primeira crise. Então, você vai precisar pensar, né, e avaliar e dizer, eu estou com ansiedade. Esse é um passo importante porque dar nome às coisas, quando nós nomeamos, nós dimensionamos aquilo. Então, eu reduzo aquilo que eu estou vivenciando a algo que eu conheço, a ansiedade. Infelizmente, quem tem ansiedade começa a perceber que ela se torna uma velha conhecida. Bom, ali no vídeo, o Gustavo, ele percebeu que estava ficando ansioso, tendo uma crise de ansiedade inicialmente, e ele foi para aquela salinha. Eu não recomendo que você saia exatamente de onde você está. Claro, pode ser uma escolha sua. E até porque muitas vezes você não quer ficar no meio de outras pessoas. Mas caso você vá e você tenha alguém para acompanhar, é importante que você chame essa pessoa, que foi o que ele fez,
né? Ele fala algo no vídeo que eu achei importante, que é a questão da respiração. Ele falou, é difícil você respirar e pensar coisas boas, mas é importante. E o segundo passo para nós lidarmos com uma crise de ansiedade é exatamente a respiração. Mas se você começar a respirar quando você está com ansiedade, você vai perceber que vai ser difícil, é como se você não tivesse controle. A ansiedade, ela traz essa sensação de que eu não tenho autodomínio, eu não tenho um autocontrole. É como se o meu corpo estivesse funcionando sem a minha permissão. Essa é uma impressão que nós temos quando temos ansiedade. Mas então, a estratégia é você respirar contando. Isso te ajuda de duas formas. A primeira delas é porque você é obrigado a diminuir o ritmo da sua respiração. E a segunda é que você começa a preencher a sua mente com a contagem. A ansiedade, ela tem uma característica que é bem específica. Ela faz com que nós tenhamos a nossa atenção totalmente voltada para os nossos sintomas. Então, é como se ela se retroalimentasse, porque você fica ansioso, você fica preocupado com os seus sintomas e você fica mais ansioso por estar mais preocupado. E assim, é um ciclo sem fim. Então, esse segundo passo, né, o primeiro é aceitar a ansiedade, né, perceber que você está ansioso e aí já começar a iniciar a técnica, e a segunda é essa. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer a respiração diafragmática, né, então você sente a sua barriga enchendo de ar e não o seu pulmão. Então, você vai inspirar contando até 3 mentalmente. Então, você dá uma seguradinha na sua respiração e você expira contando até 6. Isso faz com que você esvazie completamente e perceba, tem um ritmo, né? Você vai fazer essa respiração até sentir que conseguiu acalmar essa respiração. Claro que assim, dê intervalos, né, para que você não fique tonto por respirar assim também. Algumas pessoas sentem uma tontura quando estão hiperventilando e quando respiram profundamente também, mas você faz de forma moderada. Faz, para um pouco, continua. Isso vai fazer com que você também sinta que tem um autodomínio, tem um autocontrole. Isso te deixa um pouco mais calmo também. Uma coisa que eu percebi nesse vídeo foi que o Gustavo, ele ficou em vários momentos com os olhos fechados. Eu não recomendo que você feche os olhos durante a crise, né? Claro que assim, gente, de novo, não estou criticando, é apenas a minha percepção. Eu sempre peço aos meus pacientes que olhem ao redor e, assim, foquem no que está ao redor deles. Então, às vezes, vê uma flor, uma folha, uma imagem, né? E eles fiquem observando atentamente essa imagem. Por quê? Porque isso faz de novo aquele movimento de tirar a atenção e o foco dos sintomas e focar no ambiente ao seu redor, né? Em geral, isso nos traz de volta à realidade. E, claro, isso associando a respiração, entende? Você vai fazer a respiração e observar ao seu redor. E aí a gente vai para o próximo passo, que é a localização espaço-temporal. O que é isso? Eu quero que você diga para você mesmo que dia é, onde você está. Então, hoje, por exemplo, é 29 de outubro de 2024. Eu estou aqui no meu escritório, esse lugar é seguro, eu posso ficar tranquila e eu estou com pessoas. Esse é um ponto importante. A namorada dele vem e ela fala palavras de incentivo, frases de incentivo para ele. Você é forte, você já passou por isso uma vez. Você já passou várias vezes, né, por isso, na verdade. Por que isso é importante? Porque quando nós estamos dentro de uma crise de ansiedade, nós sentimos como se tudo fosse acabar. Até no início do vídeo ele fala, não deixa eu morrer, depois ele fala, não deixa eu desmaiar. Por quê? Porque a sensação que se tem é essa mesmo, né? Então, assim, ter alguém que possa te relembrar que você já conseguiu, já passou por isso é importante. Mas caso não tenha, a localização espaço-temporal te ajuda bastante, porque você está olhando ao redor, respirando e você está focando no ambiente onde você está, né? Algumas pessoas que têm crise de pânico até relatam que elas se sentem perdidas onde elas estão, o que elas estão fazendo, depois que se recuperam da crise, é como se tivesse um lapso no tempo. Então, por isso que é tão importante esse passo. E assim, repita esses passos quantas vezes forem necessários. São passos simples, né? Identificar a ansiedade, fazer a respiração, olhar ao redor, localização espaço-temporal, né? Ou ter o apoio de alguém ali também te incentivando e trazendo, né, as outras experiências pelas quais você passou. E saber que a crise de pânico, ela tem início, meio e fim. Então, assim, o que ele falou, você não vai morrer, né? Você vai ficar bem, é verdade.
E esses passos que eu passei para vocês, eles são fundamentais. Todos eles estão disponíveis num e-book que eu fiz gratuito. Está lá no meu canal do Telegram. O link fica sempre aqui na descrição desse vídeo. Todos esses passos vão te ajudar a lidar com a crise aguda, a crise momentânea que está acontecendo agora. Porém, é importante que você busque ajuda profissional, tanto de um psiquiatra, que vai te ajudar na parte medicamentosa, quanto de um psicólogo, para que você possa entender quais são as raízes, o que fez com que você ficasse assim, ansioso ou ansiosa. E se você está sentindo que não tem muita esperança, acredite, sim. Eu mesma já tive transtorno de pânico e depressão há muitos anos atrás. Eu também precisei fazer tratamento. Inclusive, essas técnicas que eu estou passando para vocês hoje, eu utilizei muito na prática, né? Então, eu precisei muito desses passos para que eu conseguisse sair das crises. E eu entendo que é muito angustiante, é paralisante mesmo, como eu disse no início. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha história e como eu lidei com a crise de pânico, né, como eu lidei com a ansiedade, como eu lidei com a depressão, vocês podem também deixar um comentário que em algum momento eu vou gravar, né, e contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Acho que se isso for ajudar alguém, eu também não tenho problema nenhum de expor isso e ir trazendo também a minha percepção, né, como que eu fui lidando com essas crises. Além disso, eu estou desenvolvendo um material bem interessante sobre ansiedade, onde eu vou trazer a minha prática clínica, onde eu vou trazer a teoria, mas também exercícios para que você tenha um autoconhecimento e para que você também entenda um pouco mais sobre como a ansiedade funciona. Se você tem interesse, inclusive, de sugerir temas importantes para esse material, coisas que você gostaria de ver, que você acha importante ressaltar, ou que você tem dúvidas mesmo, vai ter um link do formulário do Google aqui também na descrição desse vídeo, para que você possa colocar lá as suas sugestões. E todas elas serão muito, muito bem-vindas. Bom, é isso então. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo com quem também vai aproveitar esse conteúdo. Eu espero de verdade que isso tenha sido útil para vocês. Eu sei que é um vídeo um pouquinho diferente dos que eu costumo fazer aqui no canal, mas eu achei importante, já que eu assisti esse vídeo, trazer para vocês algumas formas de lidar e também, né, trazer à tona um tema que é tão importante. Tantas pessoas hoje sofrem com ansiedade e têm crises e se sentem extremamente perdidas de não saber o que fazer. E muito provavelmente, quando esse vídeo for pro ar, eu já terei lançado, né, as minhas lives diárias, já terei iniciado. Agradeço a todos que responderam na comunidade sobre o horário que seria mais adequado para que eu pudesse fazer, e eu espero vocês lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!